Dispensados Cast. Oferecimento: Santa Rita, 26 anos de tradição. Começando mais um episódio do Dispensados Cast, e hoje, para apresentar o nosso companheiro de bancada aqui, vocês já conhecem, vou chamar ele de Dinossauro, porque o episódio de hoje vai precisar de fundamentação, vai precisar de conhecimento, e quem vive Uberlândia há muito tempo. Seja muito bem-vindo, Dan. Boa noite, Bernardo. Boa noite, galera. Boa noite ao nosso querido convidado. Quem conhece e gosta de futebol vai conhecer, vai lembrar dele, o grande Fernando Henrique Mariano. Prazer em estar aqui contigo, Fernando. Olha, eu que agradeço, né, o convite de estar participando, né, desse programa com vocês, né. Cara, e vamos nos divertir. Eu acho que nós temos muitas histórias aqui para contar. A gente já, né, começou lá de fora ali já passando algumas informações, e nós vamos passar pro pessoal que tá em casa aqui agora. Fernando, o lado bom aqui do nosso podcast é o espaço, porque a gente reúne aqui diferentes nomes, diferentes personagens, passa muita galera do futsal aqui, já passou nutricionista, já passou treinador, e hoje nós temos a honra de te receber, você que foi muito bem recebido pela cidade quando o Uberlândia anunciou você ali nos planos do clube, no comando do time sub-15. E aí gera aquela dúvida, por que eu falo aqui que é um espaço bom? Porque nós temos um público mais jovem e vimos assim, anunciaram o Fernando, mas vimos uma galera mais antiga elogiando, falando que tava na hora, é o melhor nome possível, mas a galera mais jovem fica pensando, quem é? Quem é? Eu sei que é ídolo, sei que tem história, mas eu, por exemplo, sou nascido em 2002, muita coisa sua tive que pesquisar pra gente ter fundamento, é a função do jornalista, né? Mas eu quero que você faça uma apresentação sua pro público de casa saber, você que é natural de BH, né? Como você veio parar aqui em Uberlândia, como construiu essa história no time? Não, eu sou natural de Uberlândia. Daqui? Aí, já falei. Nascido e criado em Uberlândia, né? Falar um negócio desse aí, meu pai... meu pai, minha mãe, meu pai já falecido, meu pai, Vicentão, né, que teve uma importância muito grande, principalmente no início da minha carreira, né? Eu falo que ele foi uma das pessoas que me incentivou, né, realmente a iniciar, depois nós vamos contar essa história aqui, mas assim... eu sou daqui de Uberlândia, né? Natural de Uberlândia. Iniciei a carreira, né? Aqui no Bairro Martins, né? Isso, no Martins, exatamente. Né? Nasci aqui na Marques Povos ali. E depois fui criado no bairro Martins ali, perto da rodoviária. Bairro Martins, muito uberlandense. Aí eu vou cobrar o Silvio, porque ele me mandou uma página do Fernando e lá tava BH. Eu falei, mas será? Foi revelado no Uberlândia, como é que ele vai ser de BH? Então eu vou botar a culpa no Silvio, viu? Mas pode continuar, Fernando, perdão de atrapalhar. Mas tudo bem. Aí iniciei a carreira aqui, né, nos juniores, né? E depois eu dei sequência, disputei 2 campeonatos mineiros, né? Já como profissional já, e depois fui pro Mojimirim, do Mojimirim pra Portuguesa de Esportes, da Portuguesa retornei pro Mogi, que eu estava emprestado, fui pro Guarani de Campinas, Inter de Porto Alegre. No Inter eu fui vendido pro Japão, exatamente, né? Fiquei 2 anos lá na J-League, no futebol japonês. Depois retornei pro Palmeiras em 2000. Depois eu fui pro Juventude, disputei um campeonato brasileiro da Série A pelo Juventude. Depois fui pro Botafogo. Então, cara, fui pro Botafogo num momento muito crítico lá. Eu falo que o ano de 2003, eu acho que se o Botafogo não subisse, não voltasse para a primeira divisão, eu acho que seria difícil ele ter retornado. Ia ficar mais tempo, porque, cara, em termos de estrutura lá, tava zero. Mas nós conseguimos o acesso, fiquei 2003, 2004. Depois eu disputei a Libertadores e um Paulista pelo Santo André, 2 anos depois. Fui pro Santo André, que foi campeão da finalista da Copa do Brasil, que conseguiu a vaga através da Copa do Brasil. Exatamente, um ano anterior, né? Que foi 2004 e eu tava no Botafogo. E 2005 eu disputei o Campeonato Paulista e Libertadores pro Santo André. Depois eu fui pro Marília, disputei um Campeonato Paulista pelo Marília, Série B.
Depois retornei por Santo André, joguei mais 2 anos. E aí depois encerrei a minha carreira como atleta profissional de futebol com 41 anos e 10 meses. Ele é Quase da turma do 42. Zé Roberto. Os caras que jogam até os 42. É daqueles. Quase uns 700 jogos na carreira, mais de 700. Tem uma média aí? Olha, eu não, você falou um assunto interessante. Um dia até umas pessoas me perguntaram isso, né? Cara, é uma coisa assim que eu nunca tive curiosidade de saber quantos jogos eu tenho como profissional. Mas eu acho que deve ser perto de 700, assim. Uma coisa assim. Cara, eu vou até pesquisar isso aí, que é uma informação que eu não fiquei muito ligado, não, mas é interessante. E os gols? Você sabe quantos gols você fez a carreira? Ah, pouquíssimos. Volante? Eu era mais volante da contenção, né? É o tradicionalzão, né? O tradicional. E eu falo até que eu falo até com orgulho disso, porque os treinadores, eu tive muitos treinadores até que eles me podavam muito, né? No sentido de jogo mesmo, né? Que não permitiam com que eu avançasse muito no campo de jogo. Mas aí depois até eu fui entender, né? Que como fui um atleta que cara, eu era muito bom no desarme, roubava muitas bolas. Chegava forte também, como é da posição. Mas assim, eu conseguia desarmar muito bem. Então a maioria dos treinadores preferiam, né, que eu tinha uma postura mais defensiva por causa disso, né? Mas futuramente eu entendi. No momento, às vezes, eu não entendia, não. Era interessante isso que até às vezes durante as competições que nós fazíamos, né? Aí uma vez o meu irmão indagou. Meu irmão mais velho, o Carlos Eli, ele falou assim, irmão, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, às vezes eu vejo assim, você rouba uma bola, aí você vai com ímpeto assim para ir para frente, e de repente eu vejo que você trava e que você não, né, poderia ter uma postura mais para ir para frente, mais ofensiva. Por que você não vai para frente? Eu falei, porque o treinador não deixa. Simples assim, ele. É mesmo? Eu falei, é. E isso daí é fato. Eu já tive treinadores mesmo que chegaram para mim e principalmente no intervalos do jogo e falaram para mim, Fernando, eu não quero que você avance mais do que o meio campo, né? E ordens. Tem jogo numa época clássica também que 2 volantes, um saía, um tinha que ficar. Exatamente. Era sempre tanto que ficou notório, né? Principalmente o primeiro volante e segundo volante. Normalmente o clássico camisa 5. O clássico de contenção. camisa 5 de contenção, aquele que faz as coberturas dos laterais. E eu tinha muito vigor físico, né? Igual eu tava explicando pra vocês, eu entendo bem isso, né? Assim, até pela minha característica mesmo, fisicamente, né? Você vê, eu era um atleta com muito vigor físico, eu era muito rápido ali no meio de campo, né? Tinha boa movimentação, entendimento de jogo. Então, assim, dentro de um conjunto, eu entendi depois que eu era muito importante, né, pro sistema defensivo, para você não tomar gols. E aqui na cidade, como é que foi sua formação? Você desde moleque jogava bola, você falou que era do Martim, jogava por ali. Que escola? Porque aqui sempre teve essas tradições lá do passado, várias escolas jogando. Você jogava na quadra na escola, depois foi pro campo. Como é que foi todo esse seu começo de carreira? Olha, sonho, né? Porque em casa eu tive influências, né? Meu pai, saudoso Vicentão, né? Apaixonado pelo futebol, por esportes, né? Disputava jogos no amador e ele me levava, né? Nos domingos. Então acabou que o futebol para mim era uma paixão, né? E eu tive a oportunidade, né? De a partir dos 11 anos tinha um campo lá no Roosevelt que era Campo do Vasquinho. E um campo de terra. E eu jogava na categoria, acho que eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu já jogava lá, treinava e jogava. E depois eu fui ficando mais velho.
né? Aí eu só troquei de campo. Aí tinha um campo, chamava Moinho de Trigo. Ah, antigo Fica lá, antigo Moinho de Trigo, ela lá na... Monsenhor, ali perto da Monsenhor. Isso, lá acho que Martelena. Então, assim, os meus passos começou lá, né? Começou nesses dois campos, né? Na escola até a gente jogava, mas assim, a gente brincava, né? Eu criei. Isso, no intervalo, no recreio, né? A gente montava um time lá, tudo, mas na escola era muito mais para divertir, né? Era muito mais pra passar o tempo, diversão. Mas assim, de forma que me despertou um desejo de ser atleta, realmente foi no Vasco, né? No Vasquinho e no Moinho de Trigo, né? Ali que veio aquela, né? Pô, né? Que a gente disputava competições, né? Fazia jogos amistosos. E no Moinho de Trigo muito mais, porque o campo era gramado. O campo do Vasquinho não, era de terra, não, era terrível. Agora no Moinho era de trigo, era gramado. Então, assim, cara, é uma coisa boa, assim, que eu lembro. Que foi aquilo lá que me deu start, né? Que me despertou. E eu sempre tive o apoio do meu pai, né? Meu pai, como apaixonado por futebol, ele sempre me acompanhou. Às vezes até de forma até muito dura, mas eu entendo ele, reconheço que tudo que ele fez foi para que eu, de forma até dura às vezes, mas foi para mim manter o desejo daquilo que eu escolhi para mim, que era ser um atleta profissional. Então, Fernando, você falou aí o ponto da virada da sua vida. 1984 foi um ano marcante, porque foi um ano em que a cidade viveu aquele alvoroço de ter um time campeão nacional, e você tinha um irmão que fazia parte daquela equipe. Aquele momento foi determinante para você falar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou buscar? Exatamente, com certeza foi o pilar, né? O meu irmão Maurinho, né, sempre inspirou nós todos da família, né? E, né, que ele que puxou, né, nós todos, né, nesse momento, não só de 84, mas até em anos anteriores também, né, que nós íamos assistir jogos lá no antigo Juca Ribeiro, né, e eu sempre acompanhado do meu pai, né, que eu era novo ainda, mas assim, 84 foi o boom. Eu falo que 84 foi aquela coisa que despertou. Não só para mim, mas como toda a cidade. Que eu lembro que quando eu fui fazer um teste no Uberlândia, depois da conquista da Taça CBF, foi uma coisa muito louca. No dia do teste, acho que foi uns 4 dias de testes, mas o dia que eu fui, cara, a fila dava volta no Juca Ribeiro. Cara, uma coisa assim, uma coisa assim, todo mundo queria, todo jogo queria, pô, eu quero ser jogador do Uberlândia. Pô, e o Uberlândia participou de uma competição que deu visibilidade, né? Eu falo que às vezes, assim, a taça de prata é assim, nós não tivemos muitos jogos transmitidos na TV, né? Mas assim, depois porque o Uberlândia foi campeão da Taça de Prata e ele entrou na primeira divisão já do Exatamente. brasileiro. Aí sim, aí enfrentou o Vasco, tudo, cara. O grupo era Vasco, Fortaleza, Curitiba, Isso. Uberlândia, que eu não achava difícil na época Isso, também. mas e aí o interessante disso é que os jogos eram televisionados. Aí a gente fala, caraca, pô, o jogo do Uberlândia, cara, os caras moram aqui na cidade, os caras estão na TV. Aí tudo, pô, vamos pro Uberlândia, cara, vamos aparecer na televisão, tudo tal. Então, assim, cara, e hoje eu vejo, quando eu encontro com. Meu irmão não, né? Que meu irmão, Maurinho, nós estamos sempre juntos. Às vezes, quando eu encontro aquele pessoal ali, o Moacir, né? O Geraldo Toro, né? Que reside em Uberlândia, tudo. Às vezes o Chiquinho, né? A filha dele, eu encontrei com ela um dia, tá morando aqui em Uberlândia também. A gente sempre pergunta deles, mas quando eu encontro eles, eu falo assim: vou falar uma coisa pra vocês. Rapaz, vocês que inspirou, viu? A minha inspiração foi de vocês, Até cara. hoje é a grande geração do Uberlândia Esporte Clube, né? É. Para o grande título que todo mundo lembra. Uma geração que foi a inspiração para Para todos que vieram muitas, depois, né? para muitas pessoas, para muitos atletas que depois vieram para frente, né? Eu acho que isso aí que foi interessante, deixou um legado, né?
Cara, você deixou um legado. 84 foi um legado. E a própria cidade, cara. Eu lembro que a cidade foi uma loucura. Nossa, eu lembro que nós íamos nos jogos no Parque Sabiá, né? Depois que juntou ao outro grupo, né? Uhum. Que foi Pô, pra Taça de Ouro. isso, pra Taça de Ouro. Cara, a cidade fervorosa, cara. O Parque do Sabiá lotado, cara. Lotado, lotado, lotado. Não tinha espaço para nada. Mas eu tava lá, firme e forte. Eu com meu pai. Eu com meu saudoso papai lá. E. Olha, eu lembro até um detalhe, cara. Assim, como as coisas mudam, né? Só uma pergunta, Fernando. Naquela época o gramado não atrapalhava, não atrapalhava? Então, assim, eu lembro que em 84, nesses jogos que nós íamos, né? E, cara, dia de jogo ficava todo mundo fervoroso. Não, mas nós vamos lá, nós vamos pro estádio, vamos no jogo, tudo. Mas como que vamos? Como que nós vamos? De forma lá, pô, lá do Martins, Era distante pô, ainda, né? A né, cidade no era Parque bem menor. Sabiá, cidade bem Sabiá já era mais menor. fora da Cara, cidade. era muito longe. Era muito longe. Aí o que a gente falava? Falava assim, "Ô, vamos fazer o seguinte, nós vamos lá pro centro, nós vamos lá pra Praça Sérgio Pacheco. Então, de repente, vai ter alguém lá pra ir pro estádio." Rapaz, e não passava lá caminhões, cara. Passavam os caminhões, com as caminhonetezinhas assim, tudo. E o pessoal lá, que tanto de gente lá, nós olhávamos, o nego parava, "Vamos só pro estádio, vamos, entra aí, entra aí." Nós entrávamos na caçamba lá atrás, cara, ia tudo. Cara, que coisa, cara. É uma coisa assim. Ah, são só lembranças boas, assim, né? De 84, o legado que deixou. E eu sou muito feliz, né, de ter vivido aquilo e daqui você foi a minha inspiração. Minha inspiração foi todos aqueles atletas que, né, nos deram esse título de 84 aí no meu caso, individualmente, eu segui com o meu sonho, né? Isso aí não é Fernando, fato. se a gente tava conversando antes de começar o programa, você tá hoje na categoria de base do Berlândia, e às vezes você lida com criança um jovem, um adolescente que reclama, que tá cansado, que tem uma aula e tal. E a gente conversando assim, falando, como é que era na sua época, Fernando? Você entrou no Berlândia com 16 anos de idade, ali em 84, 85. Conta um pouquinho como é que foi essa peneira que você participou com esse tanto de pessoal e como é que era o seu dia a dia, como é que era a realidade na sua época, que hoje a molecada mais nova não convive tanto, que hoje tá completamente diferente, né? Assim, hoje eu fico muito escutando, né, ouvindo, né, os atletas, assim, primeiros eles, né, assim, reclamam um pouco da rotina, né, de você estudar pela manhã, né, e à tarde você ir para o compromisso de treinos, né. Mas isso aí sempre existiu, né, isso aí sempre aconteceu, né, quando eu iniciei com 16 anos, o Uberlândia só tinha o sub-20, né. Cara, eu precisei de muita paciência para entender muitas situações, né? Porque eu fiquei praticamente 3 anos só treinando, sem perspectiva nenhuma de competição nenhuma. Então eu falo que você tem que ter uma cabeça muito boa, né? Pra você falar assim, cara, eu vou passar o ano treinando e eu não vou jogar. Isso foram 3. Foram Falando 3. de 1984, que não tinha um Ex- campeonato estadual de É, junil, só nem tinha, regionais, né? só tinha os juniores, né? Mas assim, sub, hoje você tem as categorias sub 15, sub 17, né? E o sub 20, né? Só que nessa época só tinha o sub 20, né? Só tinha os juniores, né? Pelo menos aqui pra nós, né? Lá pro lado de Belo Horizonte eu não posso te falar porque a gente não vivia lá. Então, assim, cara, eu precisei de realmente muita força de vontade, né, em relação a isso, né? Porque você sabia que você não ia jogar, porque não tinha como eu jogar. E fisicamente, eu fui ficar mais forte, fui encorpar, bem mais próximo dos 20 anos, né? Então eu era muito magro, era baixinho, não tinha uma altura boa, então eu sabia que né, a verdade é que era impossível, né, eu jogar com 16, com 17, com 18 anos. Eu fui maturar, assim, em termos de recuperar uma forma física mesmo de atleta com 19.
E durante esse tempo só treinando e estudando, né? Nunca abri mão de estudar, isso é um detalhe interessante também, né? Eu não tenho curso superior, mas assim, eu tenho o segundo grau completo, né? E então, assim, cara, era difícil. Era difícil por quê? Porque nós treinávamos à tarde, eu estudava à noite. Depois que eu entrei, aí eu comecei a estudar à noite. Então, eu saía do treino, eu ia pro treinar a pé, né, do Juca Ribeiro. A maioria das vezes a saída era do Juca Ribeiro, eu ia pro treinar a pé ali do Martins, né, perto da rodoviária até o Juca Ribeiro. Tinha que sair um pouquinho do treino mais cedo para me voltar para casa. E depois eu chegava em casa, eu tomava banho, chegava em casa, eu trocava de roupa, colocava meu uniforme, eu ia pro estudar na Escola Estadual Uberlândia, No museu. antigo museu. Só nisso aí eram uns 7 quilômetros você andava por dia. Exatamente. E tudo caminhando. E tudo caminhando. E o que me ajudou foi um ano lá, que eu não lembro o ano exato, que meu pai me deu uma bicicleta. Aí me deu uma bicicleta, aí ajudou dentro desse processo. Porque eu ia treinar, né? Voltava mais rápido, ia para a escola também com mais rapidez, né? Então, assim, o meu tempo ele ficou um pouquinho mais tranquilo, né? Mas assim, em termos de dificuldade, nossa senhora, tá? Aí eu fui estudando e a minha família, não, você não pode deixar de estudar. Eu também não queria deixar de estudar. Aí chegou cara, nos meus 19, eu acho que para 18 ou para 19 anos, assim. No ano que eu já tava disputando o Campeonato Mineiro. Mas antes, Aí, você chegou a pensar em desistir, não chegou? eu Seu pai cheguei. te deu uma bronca falando. Não, eu cheguei. Eu cheguei sim, porque quando eu iniciei, aí você inicia com toda a alegria, né? Aí fala, nossa, com aquela empolgação, tudo. Aí no primeiro mês, pô, eu só ficava correndo lá em volta do campo. Quase todos os dias. Ia lá e corri. Aí outro dia, vamos fazer o treino físico. Aí eu colocava lá pra subir as escadas lá, eu fazia muito isso, né? Lá do Juca Ribeiro, né? Que eu subia aqui bancada, subia e descia, tudo tal. Eu sei naquela empolgação, não, mas amanhã eu vou lá treinar com bola. Vai chegar amanhã nada. Aí eu falei, nossa senhora. Aí deixei de ir. Aí não parei de treinar. Só que eu não contei pro meu pai. Ele não perguntou também, eu não contei. Aí só estudante, pô. E ele trabalhava o dia inteiro, né? Então ele achando que nesse período eu tava indo treinar, né? Tal. Aí um dia ele chega em casa, ele encontrou o treinador do Uberlândia, que era o Valdir Silva, né? Encontrou com ele num local e perguntou: Ô Valdir, como que tá o meu filho lá, o Fernando? Aí o Valdir falou: mas ele não tá aí não. Faz. Aí eu cheguei, tá. Meu pai chegou de tarde e eu já tinha ido pra escola, né? Que estudava, né? Aí meu pai me esperou. Ele me esperou voltar da escola. Aí quando eu cheguei em casa, eu até assustei. Entrei em casa e ele lá sentado. Ué, né? Não era normal, né? Normalmente você trabalhava o dia inteiro, serviço pesado. Meu pai era carpinteiro, então esse horário, 10h30, 11h. Meu pai já tava dormindo, deitado já. Eu cheguei, ele me esperando. Eu até assustei. Eu tô sabendo. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu tô sabendo que você não tá indo lá no Uberlândia treinar mais. Por que você não tá indo? Ah, não, pai. Pô. Eu não ponho nem um pé na bola. Eu só fico correndo. Pô, só sabe, desce aqui bancada, sobe aqui bancada, corre em volta do campo, faz isso, faz aquilo. Mas não treina com bola. Não. Eu vou falar com o Valdir Silva. Amanhã eu vou falar com o Valdir Silva. Você vai voltar. Aí eu, não, mas eu não quero voltar, não. Eu quero estudar. Não, tô estudando, tá bom, deixa eu estudar. Não, você vai voltar sim. Eu falei, então tá bom. Você já falou pra me voltar, então eu vou voltar. Cara, e ele insistiu. Se não fosse ele, eu não tinha me tornado atleta profissional de futebol. Porque eu tinha
parar de treinar e ia continuar estudando, que era aquilo que eu gostava de fazer também, entendeu? Porque tem esse detalhe, né? Eu tava lá no Uberlândia, né? Treinava, mesmo sem aquela vontade, assim, sem aquela, né, Empolgação de aquela início. empolgação de início, né? Mas todo momento que eu tava lá, eu fazia as coisas com muita disposição e chegava também, eu tinha disposição também para ir para a escola, né? Não foi aquela coisa assim, de você falar assim, pô, eu nunca desisti de estudar. Cara, uma coisa assim que anos depois, quando eu comecei a jogar nos juniores, era uma coisa assim interessante que nós íamos para, por exemplo, hoje é terça-feira. Aí nós vamos jogar, a gente jogava em Belo Horizonte no domingo ou no sábado. Então acabava que a gente jogava lá em Belo Horizonte por causa de custo, a gente jogava lá em Belo Horizonte domingo e jogava quarta. Então a gente ia chegar aqui só na quinta-feira. Então a gente ficaria. A gente saía daqui sábado, se fosse no domingo. Então eu perdi a aula segunda, terça, quarta. E a quinta-feira também. E então, praticamente a quinta-feira. Então eu perdi uma semana inteira de aula. Mas, nossa senhora, uma semana inteira de aula. Aí chegava lá, nossa, chegava pra estudar lá, nossa, um monte de matéria nova, um monte de coisa, eu perdia tudo. Aí eu tinha que treinar, tinha que me virar pra acompanhar, né? Recuperar nas matérias, tudo, cara, e aquele sofrimento. Sofrimento que eu falo é nesse sentido, né? Que ficou pesado, né? Mas psicológico, assim, fisicamente era de boa. Mas psicológico, aquele negócio o ano inteiro, eu falei, nossa, assim, chegou no último ano, no terceiro ano, né, que era o último ano, né, de colegial, eu falei, nossa, graças a Deus, não, graças a Deus eu vou terminar o ano, pô, pelo menos eu vou continuar lá no Uberlândia, né, que as coisas foram acontecendo. Aí chega no mês de dezembro, tem notícia boa, notícia aí tal. Aí chega no mês de. Não, novembro. Final de outubro, novembro. Aí chega uma carta lá pro Uberlândia lá. Um telegrama, ó. O Fernando foi convocado para a seleção mineira de júnior. E, pô, que alegria, cara. Nossa senhora, eu fiquei contente demais. Não, eu fiquei, minha família toda ficou. Meu pai, então, tudo. Uma coisa que hoje em dia não tem, mas era comum na década de 80, né? Exatamente, era comum, né? Seleções As estaduais. seleções estaduais, né? E tinham. É porque não tinha. Por exemplo, hoje tem o brasileiro sub-20, né? E como não tinha, essa época não tinha um brasileiro sub-20, então eles faziam as seleções estaduais, né? Então tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções, né? Então você jogava contra a seleção Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Cara, uma coisa boa pra caramba. Aí mandaram a passagem pra mim e tudo. Aí eu dei informação. Quanto tempo vai ficar lá? Um mês. Nossa, e o colégio? Um mês. Um mês e quase mês de novembro. De fechamento de ano, tudo e tal. Aí eu falei, acho que eu vou pra lá, meu pai. O que você acha, pai? Não, você vai? Lógico que você vai, né? Tudo. Fui pra essa seleção. Aí fui, desde dezembro, voltei. Aí voltei, falei, caramba. E mais alguém do Uberlândia tinha ido, nessa época ou foi Foi. só você? Não, foi eu, fui o Anderson, um lateral esquerdo. Foi o Anderson. E o Edilson também, que um meia do Uberlândia também jogava comigo. Fomos nós os 3 jogadores daqui, nós fomos pra lá, né? E aí acabou. Lá, voltei. Aí a primeira coisa que eu cheguei em Uberlândia, tudo, falei, nossa, eu vou lá no colégio. Lá no museu lá, vou falar com a diretora, né? Aí lá na Federação Mineira eles deram uma carta, né, dizendo que, né, tava participando, tudo tal, né, do torneio de seleções, tudo, né, tal. Aí fui e levei. Falei, nossa, será que eu posso? Não é possível, eu fiz o ano inteiro.
O sacrifício danado para conciliar os estudos. Já era o terceiro ano. Já era o terceiro, era o Nossa último. Eu falei, Senhora. não é possível que eu vou repetir de ano, cara. Aí eu tava meio preocupado com as faltas, né? Porque um mês, né? Uhum. Aí olhou lá, falou assim, a diretora, primeiro até parabenizou, falou, nossa, que bom, nossa, que legal, não sabia que um aluno nosso, pô, teve a oportunidade de representar lá a seleção mineira, tudo, jogando futebol. Eu falei, não, diretora, obrigado, tudo tal. Daí ela falou, não, nós vamos fazer, não, nós vamos dar um jeito aqui. Não, nós vamos, você não vai ser prejudicado, não. Eu, aleluia. Aí ela olhou lá em relação às faltas, né? Aí falou assim: não, nas faltas você não tem motivo pra ser reprovado, não. Agora nós vamos ver as notas aqui. Eu falei, então tá bom, pelo menos é isso. Aí viu umas notas e eu era bom aluno, viu? Porque mesmo não fazendo a última prova final, eu tinha passado de umas 4 matérias, mesmo sem ter feito prova final. E aí acabou que umas outras lá eu não obtive nota, né, para aprovação. Aí a diretora falou: não, vamos dar um jeito aqui, você vai fazer recuperação nas outras que você não fez. Eu falei: tá bom. Antes isso do que nada, né? Exatamente, meu medo era ser reprovado, né? Então, assim, eu falo que essa fase, eu falo muito pros garotos, cara, essa fase, e hoje ela estendeu um pouco mais, né? Porque essa fase, quando você inicia na formação, né? Categoria de formação, que é a categoria de base, dos 15, 16, até os 20, que é a sub-20, e depois, mesmo assinando um contrato profissional depois, você ainda tem até os 22 aos 23 também de afirmação. Uhum. Cara, são os momentos mais difíceis. São os momentos mais difíceis. Dos 15 até os 20 e depois até 22, 23. Se a pessoa não tiver, cara, você tem que ter realmente muita força de vontade, né? Saber aquilo que você quer. Você fala assim, cara, eu quero é isso mesmo pra minha vida, eu quero isso. Vou passar por dificuldades, tudo, mas eu quero é isso e seguir em frente. A família faz toda a diferença, né, Fernandes? Parar pra pensar, ter uma Olha, estrutura familiar por trás apoiando. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. E eu tive o meu pai. Meu pai me contava às vezes depois que eu virei, né, profissional já de disputar brasileiro, essas coisas todas. Meu pai depois me contou muitas vezes, né, que muitas pessoas, meu pai trabalhava, né, trabalhava muito, porque nós éramos 7 filhos, né. Minha mãe trabalhava, minha mãe era técnica em enfermagem, trabalhava de enfermagem na medicina. Cara, os dois trabalhavam para que nós tivéssemos essa oportunidade, né, cara? Isso que eu falo. E um monte de pessoas, até amigos mesmo, próximos, falaram muito pro meu pai. Falaram assim, eu não sei por que você não põe esse filho seu para trabalhar lá, o Fernando lá, que lá não vai dar nada não, que lá não vira nada não. E se o Fernando não tivesse virado, o que você pensava em fazer da vida? Você estava estudando, pensou em algum curso, pensava no quê? Então, assim, eu queria fazer, por incrível que pareça, teve uma coisa que me despertou curiosidade. Porque quando eu fui alistar, né, eu já tava no Uberlândia, né, já para 17 para 18, e eu lembro que no exército aqui era o Capitão Teutônio. Ele que era tava à frente. Coronel Teutônio. Isso, Coronel Teutônio, isso mesmo. Conheci, Isso, Coronel Teutônio. conheço. Então, ele gostava muito de esportes. E eu lembro que eu fiz todos os testes lá, pro exército lá, né? E eu fui tudo bem, os testes físicos, né? Mas também eu era atleta já, tava no júnior, então os testes lá era tudo na frente, né? Eu que puxava tudo lá. Ele olhava pra mim e falava assim, Fernando, rapaz, por que você quer seguir mesmo lá no Uberlândia? Eu falei, capitão, eu tô estudando também, assim, eu não sei ainda. Mas alguma coisa, se eu não ficar lá, tudo. Aí ele falou assim, não, porque
Se você serviu do exército, você tem a possibilidade de entrar como NPOR. Ir pra Brasília. Não, você com NPOR. Então eu falei assim, mas como funciona o NPOR? Não, NPOR você vai fazer um curso de tenente. Eu falei, ah, é? Oficial, segundo tenente. É, de segundo tenente. Eu Aham. falei assim, ah, é? Ele falou assim, ué, você tem possibilidade de crescer, tu tem. Eu falei, rapaz, ué. Aí assim, foi uma coisa que me despertou interesse. Mas assim, e através dos estudos, eu não tinha assim, se você me perguntar, pô, Fernando, você tinha uma profissão que você queria, um engenheiro, ou medicina não, que eu nunca gostei. Nossa senhora. Mas assim, um engenheiro, alguma coisa, eu até pensaria a respeito, que era uma coisa assim. Mas se eu não tivesse sido atleta, com certeza eu teria um curso superior. Eu não posso dizer. Você chegou a viver isso, né? É. Terceiro ano de colegial, todo mundo tá ali vendo que vestibular vai fazer e Uhum, tal. exatamente. E assim, e o bom é que, cara, eu era muito bom, eu era bom aluno. Não, eu era bom aluno. Tem esse detalhe também, as minhas notas sempre foram boas, eu nunca repeti de ano. Eu nunca fiquei de recuperação, cara. Eu nunca fiquei. Desde quando eu iniciei na escola, eu nunca fiquei de recuperação. Eu só fiquei no último ano lá, né, no terceiro. Açúcar, campeonato Porque, brasileiro. por um ótimo motivo, né? Porque eu fui pra seleção mineira, mas senão eu tinha passado direto. Então, assim, eu era bom na escola. Então, com certeza eu seria formado, eu teria curso superior. E. Ah, Olha, carreira profissional, vamos falar um pouquinho. O início da sua carreira profissional, você 86, Isso, 86, você 86. estreou no Berlândia Esporte Clube, numa época em que todo mundo imaginava que o Berlândia iria se tornar uma grande equipe de futebol brasileiro. Ali de 84 até 1988, o Berlândia, em 86, por exemplo, quando você estreou, o Berlândia ficou em terceiro no Campeonato Mineiro, né? Tinha um grande elenco. Então você pegou o Berlândia, você estreou no auge do Berlândia na sua história enquanto time com um potencial time grande do futebol brasileiro. Como é que foi sua estreia? Como é que foram esses 2 primeiros anos da sua carreira profissional, Fernando? Olha, foi. Assim, eu falo que primeiro eu tive uma. Não foi nem proteção, mas assim, eu tive treinadores que enxergaram o meu potencial, né, mas esperaram o momento certo, né, para me lançar. Correu muito, subiu muita alambrada, Não, muita não, escorregadia. mas assim, eu acho interessante isso, porque principalmente 86, né, a equipe de 86, 87 também, porque um ano vai puxando o outro, Uhum. né, quando você faz um ano muito bom, o ano seguinte, a tendência é você também repetir, né, porque, né, o time fez muito sucesso, tudo, aí a direção fala, não, vamos manter o mesmo padrão de contratações, né? Tudo para a gente repetir de novo, né? O mesmo Lembrando campeonato. que na época, na década de 80, o campeonato mineiro não durava 2 meses. Era um campeonato 5 meses Era e mais longo. o brasileiro menor. Porque o Então brasileiro não era a partir do início, do meio do ano, né? Então acaba que o estadual, ele era quase que todo, a verdade é que quase todo o primeiro semestre, né? Uhum. Era quase todo o primeiro semestre. Iniciava em, não sei se fevereiro, mas aí ia até junho, maio, junho. E no segundo semestre que começava o brasileiro, né? Então, assim, eu tive treinadores e que me lançou mesmo, assim, que me deu a oportunidade de jogar o primeiro jogo. Cara, não sei se foi o Jair, eu acho que foi o Jair Bala. Não, não foi não. 86 era o. O Jair, eu acho que o Jair ainda jogava futebol em 86. O Jair do Cruzeiro, Jair Bala, que foi jogador do Cruzeiro, Foi jogador ele jogou no América, né? acho que jogou no Cruzeiro também. Acho que ele ainda jogava futebol em 86. Não jogou não. Ele era o treinador nosso aqui. Agora eu não sei se foi. Eu não sei.
eu não sei se foi o Jair ou se foi o Borba Filho, né? Assim, foi um dos dois. Esse é o detalhe. Mas assim, eles eu tive a oportunidade de treinar com os dois, né? Então assim, tipo, e eles conversavam muito comigo, né? Eles falavam assim, pô, Fernando, a gente enxerga que você tem potencial, tudo tal, mas você tá aprendendo ainda não tá no momento ainda, tal. Então, mas eu entendi aquilo, né? E eu falei assim, nossa senhora, mas não, aquela ansiedade, não, eu queria jogar também, tudo. Mas acabou que quando teve essa possibilidade, aí, cara, mentalmente eu tava bem. Sabe assim, de você entrar pro campo, você falar assim, é lógico que, pô, um aperto no coração danado, né, na garganta, você, nossa senhora, eu vou estrear pelo Uberlândia, tudo. Não, lembrando que o Uberlândia era praticamente o mesmo time campeão em 84. Tinha o Vivinho, tinha o Maurinho, tinha o Geraldo Touro. Isso, exatamente. O elenco fortíssimo do Uberlândia. Bem forte. Mas o interessante nisso tudo foi que os atletas que eram titulares, né, eles chegaram pra mim no dia do jogo, né, que a gente já sabia eu já sabia que ia jogar, ou nem dormi direito à noite, aquele negócio, né, aquela ansiedade, tudo tal, mas eles falam, não, Fernando, fica calmo, né, fica tranquilo, vai lá e, pô, faz o que você faz nos treinos aqui, que você faz nos treinos, você tá treinando bem, tudo, cara, vai lá e faz normal, não tenta fazer nada diferente, não, não tenta normalidade. Vai lá que vai dar certo. Aí, então isso daí foi bom. Isso daí pra mim foi muito interessante. E eu falo que dentro desse processo aí, né, de você principalmente ter essa oportunidade, né, dentro de um grande time, né, eu estreiei em casa ainda, né, então com público, né, maior, porque, pô, os jogos do Uberlândia, cara, a maioria, menos de 10 mil pessoas não iam, né? Então, Tinha assim, muito público. tinha muito O gramado público. não atrapalhava e era o mesmo estádio, Bernardo. Você acredita num trem desse? Não tinha Então, problema, né, filho? então assim, mas eu tava preparado, né? Eu achei isso aí que é interessante. Eu tava preparado fisicamente, tecnicamente, e eu tive todo esse apoio, né, dos meus companheiros, né? Principalmente dos atletas mais experientes, né? De me acalmar para que eu mostrasse todo o meu potencial. E aí as coisas foram acontecendo, né? Aí foi 86, aí 87, aí 88 e 89, né? Fui convocado para a seleção mineira, né? Só que dessa vez de profissionais, né? Que existia também, seleção tinha de júnior, tinha de profissionais que disputava o Campeonato Brasileiro de Seleções. Eu fui. É, E, cara, nós fomos jogar lá a seleção paulista, né? Tava na nossa chave. E nós fomos fazer um jogo lá em Jundiaí contra a seleção paulista. Seleção paulista e seleção mineira. E, nossa, eu fui muito bem no jogo, cara. Nossa, foi um jogo que eu joguei pra caramba nessa partida lá. E tinha os dirigentes lá de várias equipes, né? Do interior de São Paulo. E o pessoal do presidente saudoso Wilson Barros, lá do Mojimirim, me viu jogando, acreditou no meu potencial e acabou que em 90 ele me contratou, né? E Veio, era um fui campeonato contratado. importante esse, porque pra gente ter, só ter uma vaga lembrança aqui, lembrar o momento. Esse campeonato de seleções, ele foi tão importante que o primeiro jogador de um time do interior que foi convocado diretamente para a seleção brasileira, um jogador do Uberlândia Esporte Clube, o Ferreira, que estava na seleção mineira de futebol na época, e a seleção mineira foi a que foi escolhida para representar a seleção brasileira numa competição sul-americana. Então, o primeiro jogador da história do futebol brasileiro, para quem não sabe, não conhece a história, foi um jogador do Uberlândia Esporte Clube, isso no final da década de 60, começo da década de 70, o Ferreira, que foi convocado porque participou da seleção como você, seleção do Mineiro de futebol. Essa seleção mineira e ela, nossa, para nós atletas, principalmente do interior, né? Que era uma satisfação, né? Você representar o nosso estado. E nós sabíamos, né? Que era uma oportunidade, né? De crescimento, né? Individual. Então,
pra você chegar lá, você fala, nossa, pô, tá todo mundo assistindo, né? Eu lembro que nós jogamos contra a nossa chave, era seleção paulista, foi paulista, baiana, gaúcha e do Espírito Santo, né? Mais a mineira, né? Então foram 5, né, dentro da primeira fase, né? E depois você ia avançando, aí depois tinha os mata-matas, né? Mas foi muito interessante. E pra mim, pô, para mim foi ótimo, né? Porque foi através desse jogo aí que eu, né, Realizou um sonho realizei um sonho de toda a minha família até, né? de jogar no Porque eu, futebol paulista, né? porque e você falou uma coisa que é verdade, assim, eu tinha aquele sonho, né, de me tornar atleta profissional e acaba que você vai atingindo seus objetivos, mas aí você vai enxergando, se você vai vendo o futebol, né, como um leque, né, e você vai enxergando mais possibilidades, aí você vai aumentando. Você fala, nossa, mas eu queria isso, agora eu quero aquilo, eu quero isso, né? Então, quando eu tava no Uberlândia já disputando a primeira divisão, né, aí eu queria ir para São Paulo. Ah, meu sonho era Que era disputar o grande Paulista. campeonato. Que era o que a grande gente campeonato. assistia, o Luciano do Isso. Vale. De visibilidade, né? De, pô, todos os finais de semana, né? Eram domingos e quarta-feiras, né? O Luciano, saudoso Luciano do Vale, né? Narrando os jogos. Então, cara, aquele ali pra mim virou uma obsessão. Eu falei, cara, nossa, eu quero ir pra São Paulo. Pô, eu queria jogar em São Paulo, eu queria jogar em estado de São Paulo. Aí fui pra lá. Mas, como eu falo pra vocês que nem tudo é da forma que a gente imagina, né? Cara, aconteceu uma coisa assim, muito surreal comigo. Dentro desse primeiro ano, né? Que aí, em 90 o Mogi veio e me comprou. Eu fui lá pra São Paulo, pro Mojimirim. Me apresentei em 90, né? E cheguei com todo aquele sonho, né? O treinador era o Pedro Rocha, o Uruguai. O Uruguai era Pedro Rocha, um dos craques, né? O Vadão preparador físico, você falou. Exatamente, Vadão preparador físico. Aí eu cheguei com todo aquele status, né? Que eu fui comprado, né? E eu falei, nossa, eu chegar lá, pô, fui comprado, né? Tudo pagou, né? Tudo. Cheguei lá, pô. Todos os jogadores do Mojimirim também eram comprados. Então acabou que eu cheguei lá, era igual todo mundo. Não tinha nenhum, assim, nenhum privilégio em relação a isso. E aí comecei, né? Pô, animado, tudo tal, né? Já aí no dia dos treinos, aí comecei no time titular, mas time reserva. Aí eu falei, vambora, vamos seguir, né? Vamos treinar, tá? Vamos, bola pra frente. Aí, no primeiro, aí nós fizemos uma preparação antes de iniciar o Paulista. No primeiro jogo treino da temporada, jogo treino. Amistoso, né? Amistoso, exatamente. Eu acho que foi em Itapira. Acho que foi Mojimirim e Itapirense, eu acho. Itapirense era de divisões bem mais inferiores, né? O Mogi na primeira do Paulista. E eu entrei no segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi o time titular e segundo tempo Experiência do treinador. né? O pessoal que tava chegando, né? Eu entrei no segundo tempo. Cara, entrei, pô, com aquele ânimo, tudo. Ah, roubei uma bola. E saí pro contra-ataque, fui dar um passe, cara, eu tomei um carrinho. E ali, cara, meu joelho. E uma dor no joelho, uma dor no joelho. Nunca tinha sentido uma dor dessa Não, antes. não, mas uma dor assim, Foi cara. menisco? Isso. Aí mais uma dor assim, aquela dor tudo. E eu com aquele, falei, não, mano, não vou sair não. Né? Não vou sair não, que eu tenho que jogar. Aí permaneci, aguentei mais uns 5 minutos. Cara, a dor era tanta que eu não aguentei. Aí pedi pra sair. Aí depois do jogo, né, colocando gelo, tudo, tal. No outro dia apresentei no clube o meu joelho muito inchado, né? Muito, inchou demais, né? Tudo tal. Mas mas às vezes foi só uma batida, tudo tal. Fui fazer os exames lá médicos. Rompi
os meniscos. Quanto tempo parado? Bom, aí vai, época. aí vai o Você detalhe. foi na faca, né? Fui na faca ainda. Na primeira, eu tenho os duas. Eu fiz a primeira, essa no Mogi, e depois em 94 eu fiz no Guarani, só que já era a laser, né? Mas essa que precisava abrir o joelho. Aí normalmente era de 3 meses, 3, 4 meses você voltava, né? Mas você imagina, eu ia perder quase todo o Paulista, né? Mas assim, vambora, né? Pô, aconteceu, tal. Aí fiz a cirurgia lá em Sorocaba, que tinha tinha um médico lá, cara era especialista de joelho, né? Então um monte de clubes trabalhava né, com esse médico. E fiz a cirurgia lá. Voltei. Meu joelho deu. Eles falam que é água no joelho, né? Que é derrame, né? Aí, em duas possibilidades. 2 vezes eu tive que retornar lá em Sorocaba para fazer a punção, né, no joelho. Então isso aí já a minha volta já ficou comprometida já há mais de um mês. Então, cara, eu fiquei uns 6 meses, você acredita? Eu perdi todo o Paulista. Perdi todo o Campeonato Paulista. E aí depois você volta, né? E a época daquele famoso, né? Que todo mundo fala carrossel, caipira, foi logo depois, então, disso. Sim, foi logo depois. Mas assim, eu voltei. O interessante é que eu tinha contrato, né? Meu contrato era até o final do ano, né? E eu passei 6 meses. Eu passei 6 meses em tratamento, praticamente, né? E aí eu fiquei muito preocupado com isso. Eu falei assim, mas meu contrato vem no final do ano. Eu não mostrei nada ainda. Eu não mostrei nada ainda. Mas aí o presidente Wilson Barros, ele falou pra mim, ele falou assim, Fernando, eu entendo o que aconteceu com você. Então você pode ficar tranquilo que nós vamos Renovar. pelo menos renovar o seu contrato, pelo menos a mais 6 meses para frente, né, para você ter a oportunidade de jogar. Então assim, aquilo ali me deixou até um pouco contente, né? Só que aí depois, quando eu voltei, aí o clube não foi bem, no Paulista. Né, na primeira divisão, o clube fez uma campanha muito ruim. Eu não lembro nem se foi rebaixado. Mas eu acho que foi, mas não tenho certeza, assim. E acabou que no segundo semestre nós disputamos a Copa Paulista, né? Já existia a Copa Paulista já. Mas assim, ele preferiu praticamente desmontar todo o time, né? Que era um time caro para a primeira divisão, emprestou a maioria dos atletas, né? E eu disputei a Copa Paulista, assim, com um time bem mais fragilizado, né? Isso aí foi em 92 ou 93 já? Não, em 90. 90 ainda? Os outros anos? Não, foi no mesmo ano. No mesmo ano que eu Entendi. cheguei lá. Aí disputei a Copa Paulista e eu fui bem. Eu fui bem. O time, assim, não fez uma campanha muito boa, mas individualmente eu fui bem. Em termos de performance, assim, eu consegui. Acabou se destacando. Eu me destaquei até numa posição que não era muito a minha, né? Que o treinador lá ele me colocou quase que como meia, né? Um segundo volante bem mais pra frente, bem mais adiantado e quase como meia. Mas eu fui muito bem, cara. Foi uma grata surpresa, assim. E acabou que aí renovei até o meio do ano. E aí depois deu aquele boom, né? E 93 ou 4? Não, 93. 93. Em 93 montou o Carrossel Caipira lá. Famoso Com Vadão, já como 352, treinador. Famoso 352. Já né? conhecia ou não? Não, ninguém Não, conhecia não. nada. Não, ninguém conhecia. Era uma questão assim e depois até conversando com o Vadão, né? E ele falou que se inspirou muito na seleção holandesa, né? Por isso que ficou o Carrossel, né? Holandês e o carro, Exatamente. Isso, holandês. E eu falo que o interessante foi que as peças se encaixaram dentro desse esquema tático, né?
Mas ele teve tempo também para implantar, né? A gente teve uma preparação muito boa. E, cara, mas nós pegamos atletas também que, Deus me perdoe, né? Pô, o Rivaldo, cara, você é louco, o Rivaldo. Cara, nessa época lá, cara, Você pegou novo. muito cara bom no começo de carreira, Nossa, né, Fernando? o Rivaldo. Djalminha, Cara, Rivaldo. então, eu tive essa possibilidade de pegar muitos atletas assim de alto nível. Então acaba que eu como volante, eu falo que esses atletas assim de um nível bem mais alto, ele facilita muito o seu trabalho. Por quê? Porque são atletas que eles gostam da bola, toda hora ele quer estar a bola, quer estar com a bola. Então você faz o serviço que é desarmar o adversário e você joga pra ele lá e Não, fala, agora é você, meu filho, agora é com você, né? Não, e o melhor disso tudo é que eu defendo no dia a dia é que se você tá do lado dos melhores, você tá treinando com os melhores. Então isso aí te Exatamente. evoluiu bastante. Aí ele falou do Djalminha, a gente vai pular um pouquinho a portuguesa e entra no Guarani, né? Vocês fizeram uma Isso. campanha excepcional, salvo engano, tirou o São Paulo do Tele. No Exatamente, Brasileirão, um tiramos. time cheio de Nossa, craques. E isso. como é que era? Obviamente, hoje a gente olha aqueles caras e valorizamos mais, mas como é que era estar do lado deles? Vivendo o Guarani, assim, no brinco de ouro, eliminando grandes times, e você lá no meio de todo mundo. Assim, pra mim foi um desafio grande, né? Porque eu não tinha disputado a primeira divisão, né? Do Campeonato Brasileiro. O Guarani Até era um time então. grande na época. É, Vai assim, lembrar que o Guarani era um time grande. Guarani de primeira divisão, né? De anos, né? Mais próximos Já tinha agora revelado que... Careca, já tinha revelado Exatamente, Neto. Careca, Neto, Time massa, né? Um Guarani. monte de João José Paulo, Zenon, Zenon, João Paulo, jogador de massa, seleção né? brasileira, o Júlio César, zagueiro, né? Que jogou muito Mas tempo na Desde a Itália. época do Uberlândia de 84, o Guarani já tinha bons times também. Uhum, falou verdade. Então, assim, cara, e eu cheguei lá com uma expectativa muito boa, né? Eu falei, nossa, eu vou pro Guarani, primeira divisão. Eu nunca tinha jogado a primeira divisão do brasileiro. E aí nós tínhamos sido uns destaque, né? Depois do Carrossel Caipira, né? Então, assim, o Mojimirim entrou na rota, né? De contratações, holofote. no holofote, né? E aí fui pro Guarani e aí cheguei e falei, nossa, mas você sabe como que é o time? Aí cheguei lá, eu vi o time, cara, o dia que eu treinei já contra o Djalminha, eu falei, que cara bom, que é esse cara? Não, eu falei, mas não tem lógica, o que esse cara faz com a bola não tem lógica. Cara, não Genial, tem né? lógica, genial, um cara inteligentíssimo. Pô, bate bem com a perna direita, perna esquerda. Ah, bate de todo jeito na bola, de trivela, de rosca, cara, e tudo bem. Eu vou falar assim, cara, esse cara você não vê ele fazer nada, você não vê nada fazer mal, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito impressionado. E eu falo para todas as pessoas, né? Às vezes, né, a gente tá nas rodas de amigos, né? Pergunta quem foi o meia, né? melhor O meia melhor que meia né? que eu joguei, eu sem dúvida nenhuma, foi o Djalminha, né? E não acabou que o Guarani para mim, né, foi o início também de uma outra etapa da minha vida, né, de participar já de Foi quando primeira você se tornou divisão. um jogador de elite. Exatamente, jogador de elite, falou tudo. Então de primeira divisão. E eu lembro que o primeiro jogo foi Guarani e Cruzeiro no Brinco de Ouro. E acabava que lembrava um pouquinho daqui, né, de Minas Gerais, né? Time verde. Nós pegava o Cruzeiro e pô, era difícil. Normalmente a gente perdia do Cruzeiro. Então eu falava, nossa senhora, vai o Cruzeiro, não sei o quê. Rapaz. Pô, nós ganhamos de 2-0 lá no Brinco de Ouro. Aí eu falei, agora acabou. Falei, não, agora acabou. Falei, não, agora... Tirou o trauma. Agora eu tirei o trauma. Não, agora nós somos grandes. Eu falei, não, agora eu sou grande. Agora você tá nas cabeças. Agora eu tô nas já tô cabeças. passando na televisão. eu sou de Nossa senhora. Então, assim... Tinha muita torcida do Guarani também, né? Sim, Torcida grande. e nesse ano de 94, né, pela campanha, né, que o time fez, né, com o treinador saudoso, né, Carlos Alberto Silva, né, inclusive treinador da seleção brasileira, né, é válido fazer, né, lembrar disso, né,
E ele gostava muito de mim, cara. Ele, inclusive, até ele que me colocou no posto de capitão, cara. Cara, Do você virou Guarani. capitão do time. Virei capitão em 94, virei capitão, né? Então, assim, cara, foi um ano muito bom pra mim. Foi um ano muito bom. Em 94, nós fizemos um trabalho ótimo lá e eu tava emprestado, né? Tem esse detalhe. Eu tava emprestado, o Mogi Mirim também me emprestou. O azar do Mogi foi que ele me emprestou com passe estipulado. É, o Internacional veio e olhou. Não, o Guarani Guarani acabou a competição, comprando. o Guarani foi e comprou, né? É, mas aí com certeza o Inter já tava te olhando, que aí depois É, você porque, exatamente, pela campanha que nós fizemos, né? E eu só não joguei a última partida, o último jogo. O último jogo contra o Palmeiras, da semifinal, o jogo em casa. No primeiro jogo, Você jogou o primeiro. nós jogamos lá no Pacaembu. 3x1. No 3-1. Mas eu saí no metade do segundo tempo. Eu saí com uma lesão no posterior da coxa, lesão muscular. E então, na segunda partida eu não consegui me recuperar. É que você tinha que abrir 2 gols Eu não consegui me recuperar, não. Fiz até o teste lá, fui pra concentração, tudo tal. Aí fiz o teste lá, mas eu não consegui. Não consegui jogar. Mas então, assim, foi um ano mágico. A minha, 94 foi um ano Vocês mágico. perderam a competição para um melhor time, talvez, que o Palmeiras já teve em todos os tempos. Foi o Palmeiras Parmalat. E nós, Timaço. e nós perdemos ainda. E nós perdemos o Djalmin, né? Porque o Djalmin iniciou, mas depois ele saiu. Em 94 ele não terminou. E nós tivemos duas. Ele foi pro La Corunha na época? Ele foi pro exterior. Ele foi pro exterior. Acho que foi pro La Corunha, junto com o Bebeto, eu acho. Se eu não me engano, foi pra Espanha. Não, ele foi pro Japão. Pro Japão? Foi pro Shimizu. Tanto que depois ele retornou em 95. Ou pro Palmeiras? Não, ele retornou pro Guarani. Mas ele foi pro Palmeiras. 96. Que ele foi pra Tinha um Amoroso também, né? Exatamente. Só que aí o Amoroso também, nos jogos finais, ele não jogou, porque ele sofreu a lesão, né? De ligamento cruzado no joelho. E depois foi pro São Paulo, se eu não me engano. Isso, depois pro São Paulo. Mas nós tínhamos você vê, Luizão. o Luizão, nós iniciamos a competição. Nós iniciamos a competição, nossa linha de frente era do meio para frente. Volante Fábio Augusto, Djalminha de meia. Jogava o Edu Lima, que jogou no Atlético Mineiro de ponta esquerda. O Amoroso e o Luizão de centroavante. Outro nível. Pô. Esse é um time de interior com esse elenco. Então, um time do interior, né? Esse é o detalhe, né? Um time do interior, cara, com um elenco desse. Times né? do interior que se destacaram na época era o Bragantino, que tinha o Vanderlei, quando surgiu o Vanderlei sim. também. E o Guarani de Campinas. O Guarani de Campinas. O Novo Horizontino também durante uns 2 anos, montou um time bom, mas assim, mais no Paulista, né? No Brasileiro, não. No Brasileiro, não, porque tava nas divisões inferiores, assim, né? Mas assim, cara, eu tenho muita satisfação em ter participado lá desse Um elenco esse momento do Guarani. Perdeu pro Palmeiras Parmalat na fase final. Mas quando estava completo, ganhou de 1-0 do Palmeiras durante a competição. Exatamente, no Parque Antártica ainda. O Parque Antártica lotado. E aí você faz um grande ano no Guarani, né? Mas lesionando e parte pro Sul depois. Aí em 95 eu continuei no Guarani, né? E tem mais um brasileiro. E em 96 eu saio. Em 96 eu fui pro Inter, né? O Inter me comprou. Você acha que no Inter foi seu auge ou não? Ah, foi. No Inter, no Brasileiro de 97. Esse aí era pra ter ganhado, né? Cara, Campeonato Gaúcho. A turma gosta do enfrentamento. O cara é volante, você acha que ele sabe onde? Não, ele chegou sendo campeão gaúcho, né? Em 96. Quebrando a 97. Hegemonia do Grêmio de 5 anos. 97. 97, E que 96, quando eu chego no Guarani 96, o Inter não tinha nem pra final. Uhum.
né? Que eu fui logo depois, acabou o Campeonato Paulista, eu fui pra lá. Aí cheguei lá no Inter, o Inter tava treinando, tudo tal, aí tava as finais, né, do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Juventude. Nossa, eu lembro que eu fiquei bravo lá com os caras, né? Os caras Aí não o cara já gostaram. chegou com moral, Não, né? os caras não gostaram, não. Aí eu falei pra eles, pô, pelo amor de Deus, cara, que vergonha, cara. Porra, você deixou. O Inter tem que estar na final, pô. Os caras, não, Fernando, mas aqui não sei o que. Falar, aqui não é nada, cara. O Inter tem que estar na final. O Inter não pode ficar na final do Gauchão. Aí esse cara meio assim, os jogadores ficaram meio assim, né? Falei, mas é verdade mesmo? Não pode não. E aí assim, ó, 97 eu joguei mais como segundo. Segundo volante. Joguei Jogou como com segundo volante, né? Eu jogava mais saindo pro jogo. O primeiro era o Anderson, que jogava de primeiro, e eu mais de segundo volante. E em 97 eu falo que foi o melhor ano, assim, onde realmente cara, eu joguei bola. Você foi bola de prata no placar, por né, isso, velho? exatamente, né? Foi Eu bola de fui, prata. foi eu e o Doriva, né? Doriva do Galo, tava no Galo. Tava no Atlético Mineiro, os dois Melhores volantes. melhores volantes da competição do campeonato, né? Então, cara, sim, foi uma satisfação. E acabou que depois do campeonato foi até numa lista, né, em 97, uma lista de convocação para a Copa América. De pré-convocados Para a Copa América, eu entrei entre os 40 lá da lista lá. O Falcão pedia muito sua convocação, Muito, falou tudo. O Falcão, ele era comentarista, né, da RBS. RBS TV. O Falcão quase todo nessa campanha de 97. Pô, o Inter tem um volante aqui que merecia uma chance na seleção, tudo e tal. Mas não aconteceu, mas tá bom, né? A disputa era muito alta também, pois você é. reconhece, pô. Pois é, esse é o detalhe, né? Tanto que você vê, ó. Aí na Copa de 98, os convocados foram César Sampaio, que foi titular. O Dunga, né? O Dunga é inquestionável. Tá, você é louco. Um campeão em 94, 98 tinha que estar. Não poderia ficar fora nunca. E o Doriva, que foi em 97 um dos melhores na posição comigo. Ele foi pra Copa de 98, o Doriva. Ficou um empurrãozinho, então, de roubar o lugar. Ficou. Eu não lembro quem foi o outro. Eu não sei se foi 3 ou se foi 4. Acho que foi o Edmilson, não foi? Ou foi só em 2002 o Edmilson? Não, o Edmilson foi 2002. Volante em 98. Aí, vai ter que puxar. Não, assim, Foi o Gilberto. Mas eu não lembro se 2002, foi. eu acho. 2002 também, né? De repente foram 3. Eu não posso te falar se foram 4. Né? Mas o César assim, Sampaio não foi? Foi o César. O César foi titular, né, na Copa, né? Então. De 98. Foi a dupla de volantes era o Dunga e o César Sampaio. Dunga, o César Sampaio. O Mazinho não foi a 98? Foi Não. Eu lembro que era o guarda, Doriva. O Doriva 94, mas foi. Ele também sabia jogar de volante, não sabia? Sabia. Mas Era assim, muito bom, em 98, né? E isso é uma questão assim que praticamente uma base, né? Porque mesmo que a Copa são 4 anos, né? Mas você não desfaz de toda uma equipe que foi campeã, né? Então, normalmente, alguns vai desfazer até por causa, né, da idade e tal, Renova né? um pouquinho ali, Renova mas um mantém pouquinho, a base. mas a base tem que manter, não tem O como, entrosamento fala né? muito. O entrosamento fala muito, falou tudo. E aí, come a bola no Internacional. E o que passou na sua cabeça na hora de pegar o avião e ir pro outro lado do mundo? Tinha alguma outra proposta aqui? Obviamente, né? Não é possível. Conta pra gente. Não, assim... Eu achei até estranho. Essa foi a verdade, né? Porque, pelo que eu joguei, né, no ano no Inter, né? A princípio, eu queria permanecer, né? Eu queria permanecer no Inter. Emerson e o Flávio Conceição. Tinha o Flávio já, Tinha o né? Flávio. E assim, eu estranhei porque
quando... Não sei se foi... Não, no Campeonato Gaúcho, tinha um empresário lá no Rio Grande do Sul e ele me falou dessa possibilidade. Ele falou assim, Fernando, eu tô falando com um empresário lá no Japão e ele tá querendo um atleta, né, brasileiro, tudo tal, umas características iguais às suas, né, porque lá eles gostam de jogadores rápidos, né, tem esse detalhe lá, o japonês não gosta de atleta muito, não, mas é verdade. Preguiçoso, não. Não, ele não gosta de jogador, tipo, mais lento. Entendeu? Porque o futebol japonês é mais rápido, mais tal. Então eles gostam de jogador rápido. Ele falou assim: ó, você tem o perfil, você tem as características boas. Posso olhar lá para ver essa possibilidade? Aí eu falei: não, pode ver. Tal. Ah, então tá. Mas o tempo passou. Disputei o brasileiro. Tá. Disputei o gaúcho. Não, disputei o gaúcho. Fomos campeões gaúchos em cima do Grêmio. Quebramos lá. O Grêmio era pentacampeão. Nós quebramos 5 anos lá porque lá no Sul é assim. Se você pega o histórico do Sul, é uma coisa assim, cara, completamente fora de órbita. Por exemplo, é muito difícil o Grêmio ganhar esse ano e o Inter ganhar de outro. Olha pra você ver, pega o histórico. Aí ganha 3 anos. Uma mini é normal, assim, é uma coisa meio doida assim, né? Um time é 3 anos. Aí o outro é 4, aí depois que o outro quebra, aí o outro que quebrou, depois é mais 2, é 3, cara, loucura lá. É uma das poucas rivalidades no país que os caras contam o número de jogos, por exemplo, tem Grenal, eles falam Grenal, 500 e poucos. O Corinthians e Palmeiras não tem isso, o Flamengo não tem, não. Exatamente, tem umas características lá próprias, né, do gaúcho. E então... Eu até esqueci, nem lembrava disso. Aí acabou o brasileiro, né? Aquela empolgação que tinha ido bem, pô, né? Cotado pra seleção, tudo tinha ido bem. Aí acabou o campeonato e o cara me ligou. O empresário me ligou. Fernando, eu falei, fala. Olha, lembra daquele empresário tal, tudo tal? Sim, lembro, claro. Não, nós mandamos uns vídeos lá, tudo. Eles vão vir aqui pra te ver. Opa, Então, tudo bem, né? Nessa altura, o cara já tinha... Não, mas eles já estavam acompanhando, né? Me acompanharam. O canto da sereia, que era um time médio, era um time... Sim, exatamente. Aí me falou, eu perguntei tudo, como que era o time? Não, é um time médio lá no Japão, tudo, tá. Mas você tem, né? Você quer? Eu falei, vamos conversar, se tiver possibilidade eu vou, né? Tudo, né? E... os caras foram lá, me assistir um jogo, né, do Campeonato Gaúcho. Não, no Campeonato Gaúcho não, preparação, né, pro Campeonato Gaúcho. E, cara, desse jogo eu fiz até gol. Joguei pra caramba, fiz até gol lá. Jogo contra o Caxias até. Aí, depois do jogo, cara, foi lá, me apresentou, né, o japonês. Aí, o cara gostou, né? Falou, mas também, pô, fiz até gol, não é possível, né? Novidade pra mim. Não, então ele vai lá, aí ele vai lá pro Japão, falar com os representantes e depois vai, né, te dar o retorno, tudo, né? Falei, tá bom, né? Falei, isso aí vai demorar pra caramba. Uma semaninha. Rapaz, uma semana, cara. O cara me liga, os caras vão pagar lá, vão te comprar. Aí eu, mesmo? Eles vão te comprar. Eu falei, então, tá bom. Eu com 30 eu tinha, acho que eu fui pro Japão, acho que eu tinha 32 anos. 32, eu tinha 32, exatamente, 32, eu voltei depois pro Palmeiras, acho que não. 31, tinha 31, 32. Depois dos 30. Depois dos 30. Mas fica melhor. E aí esse cara foi, pagou, acho que na época lá, eu acho que mais de 2 milhões de dólares lá no meu passe. Tô louco, hein? Rapaz, mesmo com a idade lá, o Fernandão foi valioso. Tinha algum brasileiro lá que sei ou nada? Quando eu cheguei lá, o meu time chama, né? A Vispa Fukuoka. Fukuoka é a cidade na última ilha ao sul do Japão, ilha de Kyushu. E aí eu cheguei lá, tinha um irmão do Bernardo jogando. Bernardo Vasco? Não, o Bernardo, o volante que jogou no São Paulo. Tá. Tava altão. Da minha cor também, né?
Japão, tudo e tal. Aí o irmão do Bernardo tava lá. Assim, mas quando eu cheguei também, ele ficou só uns 2 jogos e depois saiu já. Mas eu fiquei sozinho lá, assim, como brasileiro. Tinha um espanhol, né, tinha um espanhol também que fazia parte lá da minha equipe. E depois era só japonês, assim. Né? Mas, assim, se você me perguntar, desportivamente, no momento foi bom? Não. No momento, desportivamente, não foi bom. Né? Você tava Assim, no pelo auge, ano né? que eu fiz, pelo tava ano no que eu auge. fiz, você trocar, né? Que seja mesmo o Inter, você trocar o Inter por um time médio do Japão. Né? Mas o Inter ganhou dinheiro, né? Nessa, em relação à Sua venda, venda. né? Em relação à venda, né? Então, assim, cara, ele tinha todo o direito, né? Porque os meus direitos federativos pertenciam ao Inter, né? Então, assim, acabou que, cara, eu fui pra lá com muita disposição, coragem, tudo. Cara, foi 2 anos excelentes da minha vida, em termos de crescimento. Bacana. Outra coisa. Cara, é outra cultura, eu falo A que família adaptou bem, Fernando? Você já era casado, já tinha filhos. já. Não, eles não aguentaram lá, não. Ah, não? Não, eles aguentaram 1 ano só lá, mas o segundo ano lá eles me largaram lá. Eles não aguentam, não. Mas assim, eu falo que é muito. Não é que é difícil, mas é uma cultura diferente. Você não fala a língua, né? E você ter, por exemplo, você ficar todos os dias em casa, né? Essa é a verdade. Você ficar todos os dias em casa, você sai, você não consegue se comunicar com ninguém. Isso é complicado, né? Entendeu? Então, assim, cara, acaba que é uma rotina que é estressante até, eu falo. Né? Pô, não tem Você ninguém não pra você tem conversar. resenha, Não, é só é trabalho, verdade, né? não tem, né? Só trabalho e eu vivia só trabalhando. Alimentação também Eu vivia só trabalhando porque. é, Nossa, eu ficava muito bravo lá. Nossa, o Japão é todos os dias. Todos os dias era. Cara, era assim, diferente do Brasil. Que no Brasil a gente joga sábado. Aí no domingo você tava de folga, né? Não, lá você jogava sábado, domingo você tinha que treinar, você ia jogar só no outro sábado, no domingo você tinha que treinar. Não, domingo à tarde, cara. Falei, não é possível. Pô, treinar domingo à tarde, cara. Mas assim, eu me adaptei muito bem lá. Até minha própria característica de jogo, né? Deu certo lá com o futebol japonês. E lá foi o detalhe. Lá o treinador me colocou numa função bem mais na frente. Você estreou fazendo Cara, eu gol, fiz, praticamente. exatamente, eu fiz gol na estreia. Não, na estreia não, no Segundo segundo jogo, na estreia. Na estreia não. E eu lembro que no primeira temporada eu fiz 7 gols Que isso, hein? na J-League, Temporada mais artilheira da Não, carreira. foi, mas é verdade. E na segunda eu fiz 9. Olha aí. Ele saiu do Por Japão ano. achando que era centroavante. Não, mas eu jogava bem pra frente, né? Tinha um treinador lá, ele falava que eu não. Fernando, você não precisa vir marcar, não. Eu falei, gente, mas não tô com jogar na frente, não. Não, você joga mais pra frente. Eu falei, então vamos. Aí comecei o gosto do gol. Aí nós fomos. Mas muito assim, eu sou muito grato. Grato a Deus por ter tido essa oportunidade. Foi uma experiência, um crescimento pessoal, de vida. Aprendi muita coisa. Nossa, a cultura japonesa. E financeiramente Aprendi muito. foi bom pra Não, você também, né? foi. Assim, eu não peguei aquela disparidade do dólar. Que é até hoje, né? A disparidade do dólar. Eu não peguei. Você falar assim, pô, Fernando, você pegou lá dólar R$3. Não peguei. Não cheguei nem a pegar nem 2. Eu cheguei no máximo lá 1,5, assim, sabe? Assim, que a nossa moeda, né? Não, o real, nessa época que eu fui pra lá, né? Ele é forte ainda, né? Era uma moeda forte ainda. Então acabou que, assim, essa disparidade do dólar valer R$3 na época, que depois, anos que eu saí de lá, que depois chegou a valer, né? Eu não tive essa chance de pegar, não, mas foi bom, sim. Isso é bom, essas Foi experiências são boas, porque às vezes tem alguns jogadores que não têm oportunidade de jogar
grandes times por aqui, mas fazem a carreira lá fora. Às vezes tem alguns que Exatamente. começam na base aqui e faz a carreira lá fora. Tem Exato. muitos por aqui na cidade. Tem um que foi jogar nos Estados Unidos, que eu conheço, até conversei com ele pra chamar aqui. Vai ser uma boa história pra contar também nos Estados Unidos. Mas a gente entrando na reta final, eu quero que você fala, depois da certa idade, você não soube falar, mas vamos estipular ali uns 32 anos, você chegar num Palmeiras que vivia uma das melhores fases de sua história, né? De sua era. Como é que foi? Ah, foi. Sim, foi uma surpresa até, né? Até por causa da idade, né? Eu já tava com uma idade, né? Mais 32, acho que 32 ou 33 anos, né? E o meu contrato com a Vispa Fukuoka do Japão tinha encerrado, né? Até eles queriam renovar comigo. Só que aí, né, falar, não, Fernando, o país está num momento, não está num momento muito bom financeiramente, a gente vai ter que reduzir o seu salário. O quê? De jeito nenhum. Família longe já? Eu falei, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Reduzir, não. Se fosse até manter o que eu ganhava, até eu fico, mas reduzir salário, não. Aí acabou que eu retornei. Então eu retornei e voltei para Uberlândia, né, e fiquei aqui em casa. Nossa, aí comecei a falar com o empresário, meu empresário falou, né, tá, indo pra cá, tudo, tal. Aí um dia ele me liga. Fernando, falei, diga, eu tô aqui com o Filipão, né, que era o treinador do Palmeiras, eu tô aqui com o Filipão, falei de você e ele gostou muito da ideia. Né, ele gostou muito da ideia, porque o Filipão, quando eu joguei no Inter, ele era treinador do Grêmio, então ele já me conhecia, né. Aí eu falei, não, então tá bom, mas como é que eu vou fazer? Não, então é o seguinte, isso aí de manhã, eu vou ter uma reunião com ele à tarde, e mais ou menos no início da noite até eu te dou uma posição, né, tudo, se tem possibilidade mesmo, e já é pra você, se tiver possibilidade é pra você já, arruma as coisas aí que nós vamos mandar a passagem já pra você vir. Eu falei, assim, claro, lógico, né, aí, pô, o dia inteiro, né, aquela... né, ansiedade, pô, Palmeiras, cara, tá, você é louco, né? Palmeiras, Parmalat, tinha sido campeão em 99, né, e falei, nossa senhora, que é isso? Aí chegou a noite... Você já conhecia o elenco todo dos caras? Ah, já conhecia, né? Olha aí. Porque a maioria a gente já tinha jogado contra, né? Aham. Aí a noite ligou, falou, ó, tô aqui com o Filipão, acertamos tudo e tal, é pra você vir, manda seus dados aí que é pra você vir pra cá amanhã já. Aí falou assim, ó, só que só tem um detalhe. Eu falei, diga. Ele falou, um contrato de 3 meses. Eu falei, eu vou, ué? Tô em Uberlândia, pô. Eu vou, ué? Falei, não, eu vou, tô indo. Não, então nós vamos mandar uma passagem pra você, porque o Rio São Paulo já tinha começado, né? O Palmeiras já tava disputando a competição, que era o Rio São Paulo, que inclusive foi campeão em cima do Vasco, em 2000. A final é Vasco e Palmeiras, primeiro jogo no Rio, no Maracanã, segundo no Morumbi, em São Paulo. Aí cara. Pô, nós fomos campeões do Rio São Paulo, semifinal da Libertadores do mesmo ano. Eu falo que 2000 foi uma coisa mágica pro Palmeiras, assim, em termos de conquista e de chegar em finais do campeonato. É semifinal do Boca, a famosa. Ou foi 2001? Não, Foi 2001. 2001. Foi 2001. Não, foi 2001. Do Boca foi 2001. Mas assim, ó, ano 2000, nós fomos campeões do Rio São Paulo. Copa dos Campeões foi que ano? 2000. 2000. Nós fomos campeões do Rio São Paulo. Semifinalista da Libertadores, né? Acaba que você foi vice-campeão, mas você chegou numa competição também importante. Campeão da Copa dos Campeões, né? No meio do ano que a Parmalat saiu e aí meio que desmanchou todo o time, mas mesmo assim o Palmeiras foi campeão, né? Da Copa dos Campeões. E finalista, vice-campeão da Mercosul no final do ano. Teve 4 E os 3 finais. meses já tinha passado há muito tempo isso aí. 4 finais quatro finais num ano, cara. E bateu 2 campeões, assim.
Então, se for ver, assim, nossa, 2000 é um ano mágico e que perpetuou também meu contrato de 3 meses aí, foi para 2 anos e meio. E 2001, cara, você é um dos caras mais lembrados da história do Palmeiras, né? Porque o lance que aconteceu lá, todo mundo sabe quem foi, todo mundo sabe quem era, quem estava envolvido. Por exemplo, o corintiano fala de 2013 do Amarilla, mas aí na rivalidade o palmeirense quer falar assim, não, a gente foi mais roubado ainda. Lá em 2001, o Fernando dentro da área dominou a bola e não deram o Foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele quando eu encontrei o Fernando hoje, aquele lance, ele não me fala. E aquele lance você ficou puto demais. A gente não tem, assim, dentro do campo você tem a noção, né, de como foi, né, o lance, né, mas aí você já fica meio que indignado, mas depois que eu vi na televisão eu fiquei, nossa senhora, 1000 vezes, mano, eu fiquei 10.000 vezes mais indignado. Nossa, e o pior é que nós saímos na frente, né? O Palmeiras saiu na frente e depois o Boca, não, o Boca empatou num pênalti. Nossa, nada a ver. Normal, né? Bamboneira. Nossa, nada a ver. Uma coisa assim que você vê que aquela partida, o juiz estava realmente foi. Não falo que. Nem não, pode assumir. A gente não fala tendencioso, mas, cara, não tem lógica. Tava com a mão pesada. Não, mas é verdade, tava com a mão pesada mesmo. E depois, engraçado que anos bem depois até que eu já parei de jogar mesmo, eu vi uma reportagem sobre isso aí, né? Que eles fizeram uns estudos lá, uns anos, que de 2000 pra cá, né? O Boca Júnior, ele teve muitos jogos, cara, e muitas situações, assim, de lances polêmicos que... Foi a favor dele. Foi a favor. Na dúvida, Boca, né? Exatamente, foi a favor. Exatamente. E tanto que eu fico falando com umas pessoas, assim, a gente não tem como provar, né? Mas o Boca viveu uma hegemonia e muitos lances polêmicos. Uma hegemonia de Libertadores e tal, e na maioria dos jogos, tudo lances polêmicos. Todos. Pesava até mancha a história. Não, talvez a história deles até cresceu assim, né? Exatamente, cresceu assim, mas assim, eu falo que 2001 o time do Boca era um time muito bom também, entendeu? E não precisava. Se você for ver assim, tá, o time do Boca de 2001, 2000 foi campeão, mas teve um lance na segunda partida também. Primeiro jogo foi 2-2 na Bombonera, eu tava no banco. Segundo jogo decidido nos pênaltis, no Morumbi, também tava no banco. Mas teve um lance em cima do Asprilla, dentro da área. Se fosse lá na Bombonera, era pênalti. Era pênalti. Era. É complicado. Era. Fernando, a gente tá chegando na reta final aqui. A gente, que nem eu falei com o Silvio anteriormente, para falar contigo tinha que ser umas 2 horas, assim, muitas histórias, mas prometa a você que a gente vai chamar para um outro episódio, possivelmente com seu irmão também, e possivelmente com seu sobrinho também, né, o Arthur? Um dia, quando ele voltar aqui pra Uberlândia, né? O Arthur, assim, nós não somos parentes, ele me chama de tio, mas assim, a gente não tem parentesco, assim, de família, não, grau, tipo, não, família. Mas agora você é tio de todo mas mundo ele na base? Não, mas também, né? Mas o Arthur é assim, porque a gente desde cedo, né, conhece o Arthur desde de menino, né, e ele, então tio, ele ficou, isso aí mesmo, ele frequentou muito em casa, lá, ficava lá em casa. Tio do Arthur, pô, o cara é campeão. Coisa boa. Pois é. E aí a gente marca campeão essa resenha, mundial. Você fala do Botafogo, você citou um pouquinho antes, fala do Santo André, do Marília, e depois da sua volta no Uberlândia a gente vai chamar. Mas pra gente encerrar, eu só quero que você fale o quão grato você é com a sua carreira pelos aqueles momentos que você passou. Porque hoje em dia, principalmente você que tá na base, a molecada sempre fala, nossa, eu preciso de uma chance em tal time, eu preciso de uma chance em tal time. Mas será que ela tá pronta pra passar por todo o processo? Será que o pai e a mãe tá pronto pra ver o filho passar por tudo aquilo? Não é que o filho merece uma oportunidade, mas ele tá pronto pra aquele processo? Se você viveu, você falou que ficou 3 anos ali no Uberlândia, caminhando bastante, ganhou uma bicicleta, facilitou, mas isso te fortaleceu muito. Então hoje você olha para trás, está como treinador do Uberlândia, mas olha para trás e o quão grato você é com a sua carreira. Olha, eu sou assim, ó, eu falo que eu olho para trás, eu enxergo que tudo valeu a pena.
Talvez você fez Sabe, até assim, mais do que sonhava. todo o sacrifício que meu pai, que a minha mãe fez, que toda a minha família fez, né, para que eu não precisasse trabalhar, né, tem esse detalhe, para que eu não precisasse trabalhar, para que eu seguisse concentrado nos estudos e como postulante, né, atleta, né, que na base você ainda está buscando um sonho, né, que você não tem um contrato ainda, né, então acaba que não tem nada definido. Mas sim, eu sou muito grato, cara, por tudo que eu vivi, mesmo nas dificuldades, e as dificuldades elas fazem parte para você crescer e você acreditar no seu sonho, né? Acreditar no meu sonho. E eu sou muito grato. Eu olho para trás, eu vejo assim um garoto que saiu lá foi nascido na Marques Pova, foi criado lá no bairro Martins. Ah, hoje eu conheço todos os países da América do Sul, Graças ao futebol. graças ao futebol. É uma coisa que eu nunca pensaria na minha vida, cara, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, né? Nós sempre, eu falo, quando você olha pro futebol, você quer jogar aqui, você quer jogar num time grande, né? Iniciei no Uberlândia, pô, eu queria jogar no Uberlândia, queria estar no profissional, e depois os seus sonhos amplia, né? A magnitude, aí você quer ir para São Paulo, quer ir para tudo. Mas assim, você não sabe se você vai disputar uma Libertadores, né? Se você vai jogar fora do seu país, e eu vivi isso, cara. Então, assim, eu sou muito grato por tudo. Eu falo que tudo valeu a pena. E o que eu passo para esses garotos hoje é acreditar no sonho deles, né? Eu falo assim, cara, acredita no seu sonho, cara. Vai que tente de todas as formas, né? Você fazer aquilo que você acredita. Você vai ter muitas pessoas, eu já tive como experiência nisso, né? Que vai falar, que você não é capaz, que você não vai ser o quê, né? Você não vai chegar, tudo. Eu tive um monte de pessoas que me desestimularam. Mas eu acreditei. E eu sei isso que é importante a gente passar para esses garotos, né? Que dificuldades todos eles vão passar, né? Mas eu acho que é importante disso, principalmente nessa volta né, para mim do Uberlândia, né? É assim, eu falo que você tem uma pessoa assim, né? Que a pessoa olhar e falar assim, pô, ele saiu daqui, né? É referência. Passou por É, tudo que passou. Hoje pra gente é mais tranquilo, ele uma saiu fase daqui, nova. né? Eu não saí lá né, da Vila Olímpica, né? Que né, hoje é o CT do Uberlândia, né? Da base pra treinar, né? Pô, mas o cara saiu daqui de Uberlândia, cara. Então eu acho assim, cara, interessante isso. Né? E vamos lá, vamos seguir trabalhando e motivar esses garotos para que eles consigam também realizar os seus futuros sonhos. E o melhor pra gente passar disso também é que é em vários que se torna jogador, né? Mas essas adversidades que a molecada passa na vida, mesmo não conquistando o sonho, vai moldar ela pra fazer outra coisa na vida. Exatamente. Então, é o esporte, eu defendo muito que o esporte muda a vida. Se você não virar jogador, beleza, mas você vai ter muita resenha, você vai ter muita orientação, muitas conversas que vão te moldar pra vida. Fernando, da minha parte aqui, eu que te vi jogar, ia com meu pai no estádio ver, eu tô super contente, tô muito, muito feliz mesmo de ter a oportunidade de conhecer um ídolo. Eu sou de uma geração da década de 80, que eu vi o Vivinho representar a gente fora muito bem, e te vi também, cara. Então, assim, eu fico muito contente de ter tido a oportunidade de conhecer aqui, já te conhecia, mas te entrevistar aqui hoje, foi muito bacana a resenha, e fico feliz que a geração do Bernardo aqui correu atrás, está conhecendo, e essa molecada que está entrando no Bernardo vai ter a oportunidade de ter uma pessoa como você trabalhando no dia a dia com eles, ensinando valores do futebol que é importante para a vida com eles. Então isso nos dá muita esperança de ver o Bernardo fazer um trabalho muito bonito e você ali com a gente novamente, cara. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito boa sorte com essa molecada agora no Bernardo Esporte Clube, cara. Opa, eu sou grato, né? Grato pelas palavras, né? E vamos seguindo, né, nesse processo de formação, que é um processo que eu falo que, né, a base, ela tem que vir muito forte psicologicamente, né? Porque você tem que formar atletas corajosos, né?
Atletas para que eles tenham a oportunidade de repente, chegar numa equipe grande de expressão e permanecer. Né? Que esse é o detalhe, né? Porque tem muitos atletas que às vezes chegam lá e né, dentro de não tem um suporte necessário, de repente não sabe lidar com aquelas cobranças que nos times de ponta é normal, né? Cobrança de títulos, de performance, né? Então acaba que ele bate lá e volta. Mas assim, acima de tudo, a formação é você atletas corajosos, que eles, se tem a oportunidade de chegar lá nas equipes maiores do futebol brasileiro, ele permanecer. Então é isso. Muito obrigado, Fernando. Ganhou mais um fã. Confesso pra você que às vezes eu brinco com o Dan, não torço assim pro Uberlândia, não tive aquela tradição de pai pra filho te passar essas coisas, mas agora te conhecendo assim, vendo a sua história, o respeito aqui dentro, o seu legado que você tem na cidade, ganhou mais um admirador do seu trabalho que vai passar a te acompanhar, principalmente categorias de base, que eu gosto muito de te acompanhar. Então, nós daqui desejamos muito sucesso pra você. Obrigado, Breno. Grato pelas palavras também. E você que nos acompanhou já sabe, compartilha com seus amigos, conhecer mais a história do Uberlândia, do Fernando, jogou em vários times, eu tenho certeza que ele jogou em algum time que você torce, então deixa o like, compartilha e nos vemos no próximo episódio. Dispensados Cast. Oferecimento: Santa Rita, 26 anos de tradição.